Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Peço que você se acomode aí, tome o seu assento. E agora vamos para uma parte tão importante quanto os louvores, o momento da nossa entrega de ofertas, dízimos. Esse momento é tão precioso quanto as demais coisas da igreja, que é o momento de ouvirmos a palavra, amém? Eu peço que você vá abrindo aí a sua Bíblia no Atos, livro de Atos, capítulo 27. Enquanto você abre, nesse texto, nós vamos falar de como sair de uma tempestade. Semana passada, para quem lembra, o irmão Reinaldo trouxe uma palavra aqui poderosa para as nossas vidas, e foi mais ou menos, como sair de uma crise. Foi isso, irmão Reinaldo? Como sair de uma crise. Então a gente está pegando aí o mesmo viés, e hoje nós vamos falar de como sair de uma tempestade. Olha só como que Deus está te preparando, amigo, porque quando vier a crise, quando vier a tempestade na sua vida, você já vai estar preparado e vai saber o que você tem que fazer. Amém? Então vamos nos preparar diante das tempestades, diante das lutas que nós enfrentamos. E nós vamos falar de uma tempestade que Paulo passou, por uma grande tempestade. E existem vários tipos de tempestades na nossa vida. Existem aquelas tempestades que nós mesmos somos responsáveis por nos colocar nela. Olha que difícil. Sansão foi uma pessoa que buscou uma tempestade com as próprias mãos. Deus tinha algo para ele totalmente diferente do que ele mesmo fez, e ele foi lá e se colocou numa terrível tempestade. Existem aquelas tempestades que são tempestades criadas por outra pessoa, que você não buscou com as suas próprias mãos, mas que talvez alguém gerou um dano e te prejudicou e te colocou numa tempestade. E José foi uma dessas pessoas. José, não só os irmãos sabotaram contra ele, prejudicaram, venderam ele, e ainda assim uma mulher com um espírito maldito criou uma tempestade contra José, e José ficou preso, foi condenado sem ter culpa sequer alguma, por conta de uma tempestade que colocaram para ele. E existem também aquelas tempestades que são tempestades que Deus permite nas nossas vidas. Como, por exemplo, os discípulos, quando estavam com Jesus, ali no capítulo de Marcos 4, eles estavam no barco com Jesus, e aí veio uma grande, terrível tempestade. E adivinham o que Jesus estava fazendo? Enquanto os discípulos estavam apavorados, desesperados no meio daquela tempestade. Quem lembra? Jesus estava dormindo. Olha isso, amigos. Eles estavam com o próprio Cristo, e eles se tomaram num desespero tamanho no meio daquela tempestade, e eles acordaram Jesus e falaram: Jesus, o Senhor não vê que a tempestade está muito grande, que nós vamos afundar? E aí Jesus, naquele mesmo instante, a palavra fala que naquele mesmo momento, Jesus acalma aquela tempestade, e Jesus ainda repreende eles, e fala assim: vocês têm medo do quê? Vocês não são homens de fé? Eles estavam com Cristo no barco, e estavam com medos e desesperados com aquela tempestade. São tempestades que às vezes Deus permite nas nossas vidas, para Ele provar que Ele é Deus, para Ele provar que mesmo quando você está na tempestade, Deus, Ele está com você no meio dela, e que dela você não vai passar sozinho. E eu e você, se você passar para pensar, por diversas vezes nós passamos por tempestade. Quem nunca passou? Eu mesma já passei por muitas tempestades, e passei por tempestades como essas, tempestades aquelas que a gente cria e procura com as próprias mãos, tempestades aquela que você cai, que alguém te coloca dentro, e tempestades aquelas que Deus permite na nossa vida, que a gente passe,
que existe um propósito de Deus, mas que certamente nós sabemos que vamos ter o milagre de Deus ali conosco. Nós estamos sujeitos a passarmos por diversos tipos de tempestade. E aqui nós vamos falar de um texto que fala de Paulo, numa terrível tempestade. E antes mesmo da gente ler, vou dar um spoiler aqui para você entender a história. Paulo advertiu aqueles homens e falou: olha, vamos ancorar o barco, porque está vindo uma forte tempestade no mar Mediterrâneo, e essa tempestade vai destruir a embarcação, vai destruir tudo que tem dentro, e ela vai acabar até conosco que estamos aqui. Paulo, ele advertiu aqueles homens, e aqueles homens não deram ouvido para Paulo, e eles resolveram seguir adiante, e nós vamos conhecer um pouquinho da história. Aqui em Atos 27, versículo 5, o texto diz assim: tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar ao Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E uma primeira coisa que eu quero falar aqui com você: você tem que tomar muito cuidado em ouvir os conselhos daqueles que se dizem especialistas. Paulo chegou no centurião e disse: olha, nós vamos enfrentar uma grande tempestade, e se você pegar esse navio e colocar na água, nós vamos perder tudo que tiver na embarcação, e estamos colocando a vida de todos em risco. Mas o centurião, a palavra diz assim, que ele ouviu o piloto e ele ouviu o dono do navio. Por quê? Porque o piloto e o dono do navio eram especialistas, eles eram marinheiros, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Quantas e quantas vezes eles não tiveram em alto mar? Quem era Paulo diante de uma situação dessa? Quem era Paulo para o centurião querer ouvir a opinião de Paulo e saber se Paulo sabia se o tempo estava ou não favorável para colocar o navio no mar e seguir adiante com a tripulação? Quem era Paulo? O centurião falou assim: olha, eu estou ouvindo aqueles que entendem a respeito, aqueles que sabem do que estão falando. Eu estou ouvindo o piloto e eu estou ouvindo o dono do navio. E por vezes, eu e você escolhemos ouvir aqueles que se dizem especialistas no assunto, ao invés de escolhermos ouvir a voz de Deus, aqueles que dizem que sabem a respeito. E eu não quero dizer aqui, falar mal daqueles que são especialistas, até mesmo porque tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que ser bom naquilo que nós fazemos. Se você vai trabalhar no seu emprego, você tem que dar o seu melhor, e você tem que buscar aprender e ganhar conhecimento para que você cresça numa empresa. Tudo que nós formos fazer, nós temos que dedicar e entregar o nosso melhor. Só que nós temos que tomar muito cuidado em achar que tem pessoas que sabem demais, que entendem demais, e trocarmos isso ao invés de ouvir a voz de Deus.
aquele cara que criou o Titanic, no filme, o famoso filme Titanic, ganhador de muitos Oscars, um navio que foi feito de 1909 a 1912, e os homens se achavam tão expert no que eles estavam fazendo, eles se sentiam tão seguros em si mesmo, que eles até gravaram no navio: nem Deus é capaz de afundar essa embarcação. E logo na primeira viagem, aquele navio naufragou, aquele navio afundou. E você sabe por quê? Porque às vezes aqueles que se dizem especialistas, que sabem do assunto, eles ignoram aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Deus falou para que fizesse, porque acha que é muito bom no que faz, porque acha que é bom sozinho no que faz e que não precisa de ajuda. Eu estudei para isso. Existem aqueles advogados inteligentes que falam assim: eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço a área em que eu estou trabalhando. E esse centurião, ele escolheu ouvir a voz daqueles que se diziam PhDs. Mas escuta, a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente se sente seguro demais naquilo que nós estamos fazendo. E esse centurião, ele não pensou duas vezes ao escolher a escolha do piloto e do dono do navio, porque achavam que sabiam o que estavam fazendo. Só que o nosso Deus, Ele sim é o especialista. Ele é mais que especialista em tudo. Escuta, Deus que criou todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. Eu e você somos criaturas de Deus. Ninguém melhor que Ele sabe quem eu e você somos. Ninguém melhor que Ele nos conhece, conhece as nossas limitações, sabe daquilo que nós precisamos. Ninguém melhor. Então nem eu nem você somos especialistas ao ponto de saber que aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos decidindo, sem consultar a Deus. Muito cuidado quando você busca ajuda com aquele que acha que sabe do assunto. Um outro cuidado que nós temos que ter é um cuidado para não seguir a maioria. Ainda no Atos, no capítulo 27, versículo 12, o texto nos diz assim: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria, diga comigo, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Olha o que o centurião fez. Paulo advertiu ele, falou: olha, não sai com essa embarcação, não é hora de sair com essa embarcação. O centurião escolheu ouvir a voz do piloto, do dono do navio, e não bastando, ele buscou opinião da maioria. Olha, e aí, o que você acha? Irmão Reinaldo, deve seguir com a embarcação? Deve, vamos. Irmão Daniel, deve seguir com a embarcação? Não, vamos, dá para ir, vamos. Maiara, vamos seguir com a embarcação? Vamos. Ele ouviu a voz da maioria. E um dos grandes cuidados que nós temos que ter é em ouvir a voz da maioria. Existe aquele ditado que as pessoas dizem: a voz do povo certamente não é a voz de Deus. Sem sombra de dúvida, não é a voz de Deus. E às vezes, nós, por grande teimosia, quando nós insistimos e queremos algo ao nosso favor, a gente busca a voz daquele que diz saber ao respeito, a gente
busca a voz da maioria, mas a gente não pergunta para Deus se aquilo que a gente tem que fazer, se tem aprovação dele ou não. Escute, você não é todo mundo. Quem nunca ouviu um pai e uma mãe dizer isso? Eu já ouvi várias vezes. Aqueles que dizem, mas é que aquele lá faz, mas é que todo mundo vai lá naquela festa, mas é que todo mundo faz aquilo, mas é que todo mundo vai naquele lugar, mas é que todo mundo pode. Escute, você não é todo mundo, porque essa maioria aí pode te colocar no meio de um tornado, e você pode ter certeza que essa pessoa te coloca no tornado, ela é capaz de te colocar, mas ela não é capaz de te tirar de lá. E aí aqui o texto diz que a maioria decidiu, olha, vamos embarcar. Ninguém estava nem aí para o que Paulo estava dizendo. Ninguém estava nem dando importância. Porque eles buscavam aquilo que favoreciam a eles. Se você não quer entrar numa tempestade, não siga a voz da maioria. Busque ouvir a voz de Deus. Moisés, quando tirou aquele povo do Egito, e ele estava no deserto, pensa num povo que deu trabalho e murmurou. E aquele povo chegou em Moisés e falou, Moisés, por favor, vamos voltar. Vamos voltar, Moisés. Era multidão, eram mais de 500 mil homens, fora mulheres, as crianças e os idosos. Era muita gente. E esse povo todinho dizendo, Moisés, 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 vamos voltar, a gente vai morrer. O povo preferia voltar para o Egito para ser escravizado, ao invés de atravessar em rumo à liberdade. E Moisés ouviu a voz da maioria? Se Moisés tivesse ouvido a voz da maioria, esse povo estava até hoje lá no Egito, cativo, escravizado, fazendo um trabalho escravo. Só que Moisés, um homem que estava sendo direcionado por Deus, ele não ouviu a voz da maioria. Ele falou, nós vamos seguir adiante, vamos seguir em frente. E um outro cuidado que nós precisamos ter é em não seguir a orientação das circunstâncias. No versículo 13, vocês mantenham aí em Atos 27, e agora a gente vai discorrendo o texto. Versículo 13, o texto diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, suavemente, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. O texto diz que o vento soprava suavemente. Então os marinheiros achavam que o tempo estava propício. Ou seja, eles não quiseram ouvir a voz de Paulo, porque achavam que os especialistas, os marinheiros, sabiam do que estavam dizendo e que eles deveriam seguir adiante. Não bastando, eles ouviram a voz da maioria: olha, vamos, vamos, vamos. E aí, para corroborar com o que eles estavam fazendo, o tempo estava com um leve vento. Ou seja, tudo propício, bora lá. Nós não temos esse péssimo hábito de quando queremos fazer alguma coisa para nos favorecer, de achar que tudo está colaborando para que a gente faça aquilo que a gente quer? Gente, você tem que tomar muito cuidado com os seus sentimentos e com o seu coração. Tem gente que diz assim: ai, mas eu estou sentindo fortemente que eu devo fazer isso. Olha, eu prefiro não ficar com aquilo que eu sinto. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus manda eu fazer.
ainda que eu não entenda, ainda que eu vá entender lá na frente o que Deus quer que eu faça, mas eu não fico com aquilo que eu sinto no meu coração, porque o coração do homem, ele é enganoso. E quando você quer uma coisa, quando você insiste numa coisa, quando você tem uma coisa, parece que tudo você vai buscar na onde não tem, para te favorecer, para você tomar uma decisão, baseado no quê? Em você mesmo, nas suas próprias escolhas, e depois você não pode culpar a Deus. Você já viu uma pessoa, quando ela quer comprar um carro, e ela fala assim, eu tô com dinheiro, nossa, eu vou lá no estacionamento comprar o carro. Aí uma pessoa fala assim, os experts, os especialistas, nossa, vai lá no estacionamento do fulano, porque ele tem uns carros top para você, top. Aí você chega lá no estacionamento, aí o cara fala assim para você, nossa, olha, eu trabalho só aqui nesse estacionamento, faz mais de 30 anos que eu vendo carro. O que você me perguntar a respeito de carro, eu sei te falar, eu sei te dizer. Aí o cara vai lá, mostra o carro e fala, o carro é assim, aquele que é especialista. E aí você vem para casa encantado e fala assim, olha, então, eu vi um carro lá, eu vou comprar aquele carro, mas eu queria saber, conhecer alguém que comprou carro lá. Aí ele vai e pergunta para o fulano, para o Beltrano, aí fala assim, nossa, todo mundo que comprou lá, aquele da maioria, todo mundo que comprou lá diz que os carros lá são top. Eu vou lá, eu vou comprar lá. Aí não bastando, porque a pessoa quer muito fazer aquilo, aí as circunstâncias favorecem. Aí ele chega lá para comprar o carro, o cara fala assim, e para você ficar com o carro, eu te dou 5 mil reais de desconto e te dou o IPVA desse ano pago. Aí você fala, uhul, glória a Deus, foi Deus que confirmou, agora eu vou fechar negócio. Aí você vai lá, vem embora com o carro todo feliz da vida. Na primeira semana, o carro vira uma bomba atômica na tua mão. Aí a pessoa se desespera. Meu Deus, mas o cara vendia carro há mais de 30 anos. Mas eu falei com mais de 5 pessoas que compraram um carro lá naquele lugar. Mas o cara me deu 5 mil reais de desconto. E ainda por cima me deu IPVA pago. Por quê? Por que justo comigo o carro virou uma bomba? Porque eu consultei todos, eu consultei o especialista, eu consultei a maioria, e eu achei que a circunstância estava favorável para mim. Eu só esqueci do mais importante, de consultar a Deus, de perguntar para Ele, se era aquilo mesmo que Ele tinha para mim. E nós somos vítimas de circunstâncias e adversidades que nós enfrentamos, tempestade sobre tempestade, porque a gente deixa de consultar aquele que é o dono da minha e da sua vida. Escute, você tem que deixar Deus ser o dono da sua vida. Pare de se colocar no meio de tempestade. Não deixe com que as pessoas, não se deixe ser influenciado pelas pessoas para entrar no meio da tempestade, porque as ondas vão vir e você pode não ter forças para prosseguir. O cristão, por muitas vezes, eles acham que Deus tem que seguir um padrão para resolver os nossos problemas. Problemas que às vezes a gente mesmo cria com as próprias mãos. Às vezes estamos no meio de uma luta, de uma grande tempestade, e aí a gente quer ensinar a Deus do jeito que Ele vai resolver nosso problema. Fala, Deus, o Senhor faz assim, 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 achando que nós temos que ensinar a Deus como nos tirar das tempestades. Só que Deus, até para quebrar o orgulho humano e para quebrar os nossos conceitos, Deus, Ele age de diversas formas, e Deus, Ele não segue um padrão. Deus, Ele não vai fazer as coisas do meu jeito, do seu jeito, do jeito que você acha que Deus tem que fazer para você, para te beneficiar, para beneficiar as suas próprias vontades. Jesus mesmo, Ele quebra esse protocolo. Quando Jesus, na caminhada dele, Ele curou vários cegos. E teve um determinado cego que Ele falou, olha,
abre os seus olhos, a sua fé te salvou. E ele abriu os olhos e começou a enxergar. Já teve uma outra feita, que Jesus curou um cego, ele cuspiu na terra, fez uma laminha e passou no olho. E aí você me pergunta assim, mas por que Deus fez isso? Eu não faço a menor ideia por que Deus fez. Não faço a menor ideia. Só que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Se Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, Deus, Ele te tira dessa tempestade. Se você já entrou nela, Deus, Ele te tira da tempestade do jeito que Ele quiser. E não é você que determina para Deus como é que Ele vai te tirar dela. Quando o povo ia conquistar a cidade, Deus falou assim para eles: ó, é o seguinte, vocês vão chegar lá no meio, em volta da cidade, da muralha da cidade, vocês vão dançar, cantar em volta da cidade, vão tocar corneta e vai dar 7 voltas. Aí você fala, mas o que tem a ver conquistar uma cidade com cantar, com dançar, com tocar trombeta, com dar 7 voltas? Não podia ser 3? Não podia ser nenhuma? E a gente não podia só ir lá e lutar, já que Deus está dando para nós a cidade? Deus, Ele faz as coisas das formas mais inesperadas. Mais inesperadas. Porque esse é o Deus que a gente serve. Ele é um Deus que confunde. Ele confunde aquele que diz que é. Ele confunde aquele que diz que sabe. E esses homens achavam que sabiam demais. Estava tudo favorecendo. Estava tudo bom. Por que eu vou querer ouvir Paulo? Quem é Paulo? Um prisioneiro. E detalhe, que Paulo ainda estava sendo levado na embarcação como prisioneiro. Ele não era um tripulante comum como qualquer outro que estava no navio. Ele era um prisioneiro. Quem é que queria dar atenção para a voz de um prisioneiro que nem entendia de navegação, que nem sabia a respeito? Só que a diferença é que Paulo, ele tinha um relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Você pode ser especialista no que você faz. A maioria pode achar que está com a razão, que sabe que estão dizendo a respeito. O vento pode estar batendo suave, mas Deus está suave, dá para seguir. O vento está levinho, aquele jeitinho brasileiro. Deixa a onda me levar. Deixa a onda me levar. Mas Paulo, ele era diferente. Paulo, ele tinha uma vida com Deus. Ele parava para ouvir a voz de Deus. Tanto que enquanto Paulo viveu, depois que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele nunca mais fez as suas próprias vontades. Ele nunca mais fez aquilo que ele queria fazer. Ele passou a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E nós precisamos, para sair de algumas tempestades, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. No versículo 15, o texto diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Pronto. Agora bateu o desespero. O vento veio. O vento ficou muito forte. A tempestade chegou naquela embarcação, ao ponto de que eles disserem assim: ó, nós cessamos as manobras. Eles perderam o controle do navio. Eles já não tinham mais o controle do navio. Aqueles que diziam que sabiam o que estavam fazendo,
aqueles que deviam que seguir adiante, aqueles que ouviram a voz da maioria, eles cessaram e ficaram à deriva. E por muitas vezes, nós cristãos ficamos à deriva. Pensamos em desistir, em abrir mão, em dizer que não suporta o vento, em dizer que a luta está muito grande, em dizer que vai parar, que vai desistir, que vai abandonar os sonhos, abandonar os propósitos, abandonar a visão, porque bate o desânimo. No meio de uma grande tempestade, se você não parar para ouvir a voz de Deus, você pode não ter forças para voltar mais. As ondas do mar podem te engolir e você não conseguir mais nadar para a beirada da praia. Versículo 18, o texto diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente eles ficaram a salvo? Finalmente deu tudo certo? O texto diz assim: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E olha que triste situação. Aqueles homens já haviam desistido. Eles jogaram fora aquilo que estava no navio, jogaram toda a carga para fora do navio, abriram mão, perderam o controle, e agora eles estavam aguardando a morte, porque não havia mais esperança de que eles seriam salvos daquela tempestade. E eu queria que você parasse para pensar, porque às vezes a gente se vê no meio de umas tempestades que a gente não consegue entender o porquê de estarmos dentro desse furacão, essas ondas vindo, cobrindo, tentando nos afogar. Esses homens ficaram dias tomados numa tempestade tão grande, que as ondas viam e batiam naquele navio. Eles já não enxergavam há dias nem as estrelas, nem o sol, de tamanha tempestade. E agora já haviam perdido as esperanças. Eu não posso olhar para as ondas sem lutar para sair delas. Eu preciso nadar em direção à praia. E para isso eu preciso não abrir mão. Diga, não abrir mão. Não abrir mão daquilo que Deus depositou em você, daquilo que Deus confiou em suas mãos. Sabe aquelas histórias que diz que um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo? Eles estavam à deriva, abriram mão da carga, lançaram fora a armação e finalmente perderam a esperança. E às vezes nós mesmos, sob pressão, temos dificuldade de seguir adiante.
Eu particularmente às vezes olho para a igreja e faço algumas perguntas para Deus. Senhor, por que alguns não prosseguiram? Pessoas que você investe tempo, que você discipula, que você aconselha, que você orienta, que vem, ouve a palavra, passa pelo encontro com Deus, frequenta uma escola de discípulos, e de repente você vê a deriva. Pessoas que perderam a esperança, que entraram num abismo tão grande que não encontram mais forças para sair dele. Difícil é não parar para ouvir a voz de Deus. E eu não quero dizer que é fácil passar por tempestade, porque não é. Dói. Tem horas que a gente pergunta para Deus, fala: Senhor, por quê? Por quê? Tivemos 31 dias de oração, e o pastor convidando, falando: olha, venham, primiciam os 31 primeiros dias do ano, entregando para o Senhor em oração. E aí você vê que muitos não se dispõem a fazer. Só que quando a onda vem, se desespera. E aí fala: e agora? Me ajuda a sair daqui, porque eu não tenho forças mais para continuar. Eu não tenho forças mais para prosseguir. E Paulo, por ser um homem que tinha um relacionamento tão lindo com Deus, ele agia completamente diferente com a tripulação daquela embarcação. Aquele povo estava desesperado. A palavra diz que já faziam dias que eles não comiam, porque eles haviam jogado fora a comida do navio. E você sabe como que Paulo estava? Tranquilo no meio da tempestade. Sabe aquela luta que eu e você passamos, que eu passo, que você passa, mas que você sabe que você está seguro? Porque você sabe quem está ao seu lado? Olha que extraordinário que aconteceu aqui com Paulo. No versículo 21, o texto diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta. E aqui eu quero segurar um pouquinho antes de continuar. Às vezes nós precisamos ouvir o conselho daquele que é nosso sacerdote. Paulo era um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Nós trabalhamos com aconselhamento pastoral e aconselhamos pessoas. E a gente aconselha na luz da palavra, porque a gente sabe o que Deus tem feito em nossas vidas. E nós queremos que as pessoas desfrutem também desses milagres, desse cuidado de Deus. Mas às vezes as pessoas não querem dar ouvido àquilo que o sacerdote diz, aquilo que o sacerdote orienta. E ele falou assim: olha, vocês deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos
todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Olha que coisa espetacular. Paulo estava querendo dizer assim, ó, enquanto vocês estão aí desesperados, apavorados, eu estou tranquilo, porque ontem mesmo o anjo me visitou. O anjo me visitou e ele falou comigo que nenhum homem desta embarcação vai morrer. O navio vai ser destruído, mas nenhum homem vai morrer. E olha que coisa extraordinária. Deus poupou a vida de toda aquela embarcação por causa de um homem. E que eu e você seja esse homem. Que eu e você seja esse Paulo. Imagina o que seria dessa embarcação se Paulo não estivesse ali. Todos aqueles homens teriam perdido suas vidas. Todos. Porque a palavra diz que Deus, por conta de Paulo, poupou a vida de todos aqueles homens. E você sabe por quê? Porque Paulo tinha um propósito para cumprir. Paulo tinha uma missão no Senhor. Ele sabia que ele tinha que ir para Roma. Ele sabia que mesmo sendo um prisioneiro, que ele tinha que levar uma palavra de Deus para César. E aquela embarcação inteira foi poupada por causa de um. E que eu e você não saiamos dessa embarcação. Não saia dessa embarcação, para que você tenha a proteção do Senhor. Seja Paulo, cumpra os propósitos de Deus em sua vida, porque quem tem promessa não morre. Por um acaso já cumpriu todas as promessas de Deus na sua vida? Na minha ainda não, tem muitas para cumprir. E eu e você precisamos cumprir esses propósitos de Deus. Paulo tinha relacionamento com Deus. Ultimamente nas minhas orações, no meu secreto com Deus, eu falo para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu nem tinha lido essa palavra, e já há vários dias eu tenho orado e falo assim: Senhor, nem que tu mandes um anjo para descer aqui para falar diretamente comigo, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso. A palavra diz que Deus nos escolheu antes mesmo que nós escolhêssemos a Ele. E não tem tempestade nenhuma, pelo menos na minha vida, que vai me fazer parar. Não existe tempestade alguma que vai fazer com que eu siga adiante, porque eu conheço os propósitos de Deus na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus fez no meu lar. Eu sei o que Deus fez na minha casa. E eu não abro mão. Escute, eu não abro mão de desfrutar dos propósitos de Deus na minha vida. Eu não abro mão. Faça chuva, faça sol, venha a tempestade, venha o tornado, mas eu sei quem está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das dificuldades, nos meios das adversidades. Eu sei com quem eu ando, eu sei quem me visita, eu sei quem ouve as minhas orações e as minhas súplicas. Você não pode abrir mão disso. Não abra mão, não abra mão, não abra mão, não abra mão.
Porque por você, Deus pode salvar uma multidão. Por você, uma embarcação inteira pode não naufragar. Pelo amor de Deus, a sua vida. Eu e você precisamos escolher. Você quer ser Paulo? Ou você quer ser a maioria? Ou você é aquele que quer buscar favorecimento para suas escolhas e para suas decisões? Amigos, nós aprendemos tantas coisas nesses anos de ministério e vamos morrer aprendendo que não vale a pena fazer nada que o Senhor não aprove ou que Ele não esteja presente. Não vale a pena. O processo é dolorido demais. E você pode não suportar. Vale a pena, mesmo que no meio da tempestade, você ter a certeza e a convicção de que Deus está com você. Você não pode ficar nos problemas. Foque no propósito. Saia do problema e foque no propósito. O versículo 25 diz assim: assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Olha o encorajamento de Paulo com aqueles homens. Fiquem tranquilos. Não se desesperem. O anjo me visitou. E ele garantiu que vocês não vão morrer. Glória a Deus por isso. Que eu e você devemos realmente ficar atentos a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Aprender a ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ter cuidado em buscar ajuda naqueles que se dizem especialistas do assunto. Cuidado em seguir a voz da maioria, porque a voz do povo não é a voz de Deus. E se você já entrou numa tempestade, não sabe como sair dela, não fique à deriva. Não entregue os pontos. Não jogue fora tudo aquilo que Deus depositou em suas mãos. Não se desespere. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você seguirá adiante, porque você tem propósito. Diga assim comigo: eu tenho propósito. Eu sou um propósito. E eu não vou morrer. Diga: eu não vou morrer enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem em minha vida. Glória a Deus por isso. Eu peço que você se coloque em pé. Pastor Elvis. Jesus maravilhoso. O Espírito Santo de Deus. Olha o barco. Pois esse é o desejo
levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Se o processo dói, o propósito cura. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Feche os olhos. Uma certeza que você carrega: toda tempestade uma hora cessa, mas não saia do barco. Sim. E no meio da tempestade tem propósito, tem propósito. Se propósito cura, se respeite o propósito, respeite o propósito de Deus. Às vezes o propósito é uma formação de comportamento. Sim, Deus está tentando te lapidar. Às vezes o propósito é você conhecer melhor a Deus. Às vezes o propósito é você ser melhor do que ontem. Às vezes o propósito é o seu vocacionado se evidenciar. Respeite o propósito, não saia do barco, porque o propósito não traz cura. Sim, sim, sim. Passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Você pode celebrar. Então celebra. pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para a tempestade. Sou eu dono do céu, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. E se Deus está trabalhando dentro de você? E se você era aquela pessoa que não se envergava? Já viu a diferença do joio e do trigo? Joio e o trigo são semelhantes até o processo de maturação. Sim, o joio ele desponta e não se enverga. O trigo, depois do processo de maturação, automaticamente ele se curva. Às vezes, meu irmão, Deus está trabalhando no seu coração a ponto de você fazer quebrar toda essa pedra, toda essa dureza e começar a se envergar. Aonde esgotou as suas forças, as suas possibilidades, a sua inteligência, sim, tudo aquilo que só você conseguiria fazer sem precisar da ajuda de ninguém. Aí chega um momento, sim, que você corre para os lados e não vê saída. Aquele que te ajudava não ajuda mais. Quem te socorria não pode te socorrer. O único que pode fazer alguma coisa por você é Deus. E para Deus te atender, você tem que se curvar perante Ele. Oh, aleluia. Respeite o propósito. Alguém no governo, sim, que tem todo o controle da situação. Enquanto você não se curvar, a tempestade não vai cessar. Sim. Enquanto você não entender o propósito, o barco continua a naufragar. Enquanto você não entender o propósito, as pessoas ao seu redor continuam da mesma forma. Nada altera.
nada muda, nada transforma, porque você ainda não entendeu o propósito. Deus está fazendo barulho para você escutar. Deus está chacoalhando para que você perceba Ele. Sim, abre seu coração, destape os seus ouvidos. Deus quer falar com você. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém celebra. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, pois eu sou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o medo. Sou eu dono daqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Ninguém pode te levar. Ninguém pode te levar. Mas se Deus tem um plano contigo, para de lutar. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano comigo, Ninguém impedirá. Se você entendeu o que Deus está falando no seu coração, levanta sua mão e celebra Ele. Aleluia. Sim, Jesus, eu entendi, Jesus. Eu entendi a sua voz. Celebra, celebra, fala com Ele, fala com Ele. Sim, reconheça, reconheça. Sim, sim, assuma, assuma seu coração, assuma espontaneamente. Sim, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Eu entendi, Jesus, eu entendi, Jesus. Sim, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Aleluia. Sim. Pois eu estou contigo, Fala com Ele, filho. fala. Fala do seu jeito, mas Eu estou contigo, filho. eu estou contigo, filho. Eu estou. Ai, eu preciso de Ti, Jesus. Eu estou contigo, filho. 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 Eu estou contigo, eu estou contigo. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. pode o vento soprar, A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Processo nunca perde, ele nunca vem a calhar. Sim,
tem um objetivo a ser alcançado. Oh, aleluias. Que você seja inteligente a ponto de parar de resistir ao propósito de Deus. Por favor, só você perde com isso. Só você continua a sofrer com isso. Só você não avança com isso. Só você não evolui com isso. Mas se você tiver sabedoria e se render, sim, porque Deus não vai perder. Se você se render a Ele e aceitar o propósito dele na sua vida, tudo vai se encaixar e você vai viver uma vida de paz, porque é uma paz que excede todo entendimento. Amém, amigos? Glória a Deus por isso. Tem alguém aqui que quer reconciliar com Cristo? Pode vir aqui na frente que eu quero orar por você. Se tiver em nosso meio alguém que quer reconciliar com Ele, essa é a oportunidade de voltar para o barco dele, aonde Ele é o comandante da embarcação. Amém? Se não tem, amém também. Oh, amigos. E eu quero fazer uma oração para você que tomou remos nas suas mãos e de lá para cá está à deriva sem rumo, porque tirou do controle de Deus. Por favor, devolva. Quem é você? Quem é você? Quem é você, meu amigo, para decidir aonde que o barco da sua vida tem que chegar? Deus está no controle e você tem que deixar Ele assumir a direção. Quero orar por você. Se tiver humildade, vem aqui na frente para que eu ore por você também. Fala: Senhor, no propósito dessa palavra, eu estou devolvendo a direção da minha vida em Tuas mãos. Vem aqui na frente e eu quero orar por você também. Aleluia. Feche os seus olhinhos. Feche seus olhos. Quem quer oração nesse sentido, vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia. E estende as tuas mãos. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós vamos louvar a Deus. Enquanto isso, eu quero que você abra seu coração para Ele. Aleluia. Fale com Ele. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh! Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Como fogo,
de novo. Que se abra o céu e teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. que se abra o céu, O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. até transbordar. Derrama Derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Se você quer celebrar Ele com as suas palmas, faça isso. Aplauda Jesus, porque Ele é bom, Ele merece toda honra e toda glória. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus por isso. Hoje é aniversário da Micaela Lopes. Vem cá, meu amigo. Ele me parou 2 vezes hoje, pastor. Não esquece que eu preparei um discurso para ela. Aí eu já, no final do culto, ele me lembrou de novo, pastor, não esquece. E nós vamos orar pela aniversariante. Amém? Amém, amigos. Estende as tuas mãos. A Micaela e essa família só nos trouxe alegria. São presentes de Deus nas nossas vidas. E eu tenho muita alegria em tê-la aqui comemorando aniversário nesse melhor lugar do mundo, que é na presença do Senhor. Mais um ano de vida, mas principalmente mais um ano sendo fiel a Ele, servindo a Ele, entregando o melhor. E não há lugar melhor do que comemorar cantando louvores a Ele, dizendo: valeu a pena, valeu a pena. 23 anos bem vividos. Que beleza, glória a Deus por isso. Amém. Que o Senhor abençoe a vida da Micaela, que o Senhor a faça prosperar, que ela viva o melhor ciclo da vida dela, que ela veja o Senhor agindo na vida dela poderosamente, na vida física, na vida espiritual, na vida sentimental, que ela venha prosperar de maneira grandemente na tua presença. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Parabéns, Micaela. Deus abençoe seu vida. Aleluia.
da família, culto de celebração. Quero lembrar os irmãos que dia 19 nós vamos ter uma conferência com a família Strobel. É free, não paga nada, pelo contrário, chama alguém para vir. A Arca na Minha Casa vai ter uma conferência sábado, dia 19, não perca. Amém, amigos? Amanhã, 18 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus. Aleluia! A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar.